Eu costumo dizer que planejamento é o cérebro da gestão de operação no transporte público. Por que eu falo do planejamento? Primeiro porque eu fui um cara de planejamento e depois porque eu entendi que muitas falhas de execução e controle e gestão nas empresas de ônibus já partiam do planejamento. Vou dar um exemplo. Quem já viu, vai levantar a mão para mim. Quem já viu o ônibus que já sai da garagem atrasado e chega para fazer a primeira viagem atrasada, aí depois tem que rodar correndo o dia inteiro? Levanta a mão. Quem já viu? Tá aí, já responderam. Por que está no planejamento? Porque o cara do planejamento falou, cara, esse ônibus todo dia, o tempo que você dá para ele chegar na primeira viagem no ponto final, já não dá tempo. Então o fiscal já sabe disso, e o fiscal já põe outro carro na frente e já atrasa mais ele ainda. Então o seu planejamento já começa errado. Ele falou, mas eu estou dando o tempo que é padrão. Eu falei, então tudo bem, se o tempo padrão não está funcionando. E aí, o problema que está gerando lá na operação já partiu do planejamento. Por quê? Quem é do planejamento aqui sabe, ou quem entende de programação de linha sabe, quem já trabalhou nessa área sabe, que o objetivo do planejamento é usar a menor quantidade de recurso para fazer o maior número de viagens, ou para operar mais com menor recurso. O que eu chamo de recurso? Frota e mão de obra. Né? O motorista e a frota. Então o trabalho do planejamento é programar isso de uma forma que use menos ônibus para fazer mais viagens. E aí isso foi se espremendo. Devo ter falado na internet recentemente sobre esse assunto. O negócio já começa errado lá no planejamento. E aí o cara fala para mim, Alex, o cara do planejamento, ele está planejando um tempo que não dá, mas ele não veio nem aqui só para saber como é que é. Porque hoje tem tecnologia, o cara do planejamento não precisa ir na rua, como eu tinha que ir. Ele olha pelo GPS, ele olha pela telemetria, olha pelo BI, ele olha pelo RP, são várias tecnologias envolvidas que o cara do planejamento usa, fora as planilhas mágicas de Excel, que todo cara de planejamento tem uma, não tem não, Luizão? Você que é um velho guarda aí do planejamento como eu, tem umas planilhas mágicas de planejamento. Agora o que acontece? Não dá para começar errado, gente. Se começar errado, tem como terminar certo? Se começar errado? Ah, Alex, na minha linha tem, porque o fiscal já faz um remanejamento aqui, já põe um carro na frente, depois na hora da refeição, ele come a refeição do cara, e aí o cara entra na tabela dele e já acaba tudo certo. Dá certo? Dá certo. Às vezes o passageiro nem percebe, mas o fiscal que está no ponto percebe. Só que ele esquece de falar para o planejamento, ou o planejamento não deixa ele falar. E aí isso gera um problema. Eu fico só vendo aqui as pessoas olhando e falando, acontecendo nesse momento lá, tem uma linha, lá na minha empresa, que o tempo de percurso não é adequado, já está começando errado todo dia. O fiscal já me reclamou, está aqui no WhatsApp, pode abrir o WhatsApp aí, que tem mensagem aí do fiscal falando, não dá para fazer a viagem aqui assim, cara. E os caras estão insistindo com isso, insistindo em começar errado. E é por isso que eu falo que é o cérebro. Eu já falei em outros cursos que eu dei, que o Centro de Controle Operacional, deve ter alguém aqui que é de CCO, não tem? Levanta a mão, quem é de CCO aí? Centro de Controle Operacional, tem bastante gente, que o Centro de Controle Operacional é o coração. O planejamento é o cérebro. Mas quando eu falo planejamento, eu não estou falando só do programador de linha. Eu estou falando desde o nível estratégico, tático e do programador também, e do fiscal que vai lá para avaliar a implantação da linha. Para mim o planejamento é muito maior do que eu tenho um programador. Cadê o setor de planejamento? Está ali o setor de planejamento. É o Alex. O Alex é o setor de planejamento, o que ele faz? Não, ele faz programação. Para mim isso não é planejamento, gente. Sinto muito, planejamento é muito maior do que isso. O planejamento está nessa frequência que eu venho falando desde o começo, que o programador, a gente tem que fazer a coisa aqui funcionar direito. Ah, mas se eu dar um tempinho a mais, isso vai afetar na folha. Tá bom, mas você não coloca e afeta do mesmo jeito. Qual que é a diferença? Não tem ninguém controlando o custo por quilômetro, o custo de 1 minuto. E aí o que você planejou não está realizando, a gente vai ver mais para frente, tá? Então a gente vai falar sobre alguns fundamentos de planejamento e reprogramação de linha, alocação de recursos, conceito de 60-40, o 64 está aqui, no conceito de 60-40, eu vou explicar para quem não sabe ainda, para fins de semana, utilização de sistemas eletrônicos e confiabilidade de dados, técnicas de controle e estratificação de linha. Vocês estão conseguindo acompanhar aí na apostila de vocês? Na contracapa tem isso daqui, gente, num outro formato, mas está dando para ver aí? Quem conseguiu ver, fala eu para eu saber. Então a maioria está vendo. Quem está perdido aí, pede ajuda para o amigo. Cadê? Esse cara está mostrando o quê?